E ele tá com uma aura em cima dele ali de branca assim. Sabe que esses óculos aqui, o Jackson, eu comprei lá perto do terreirão ali, R$20. Tá miserável. É óculos de mesmo. leitura, eu não tenho paciência de mandar fazer, não sei o que lá, esperar, não sei das quantas. Aí eu vou lá. Você deve fazer campanha na Baixada, então, né? Porque para fazer campanha na Zona Sul do Rio, sem chance de fazer com óculos de R$20. Ou você mente que o óculos custou caro, acho que então não tem a menor chance. Mas assim, de perto, parece que a minha vida tem outra coisa, vira outra coisa, né? Fica, né? Antigamente era Você começa a enxergar, né? Eu não sei nem como é que eu escrevi esse livro sem óculos. Foi esse voto do futuro. Rapaz, outro dia eu estava falando com um cara, indiquei teu livro, você disse, pô, é voto nulo. Não é não, cara, é voto do futuro. Livraço do mar. Sensacional. E sem enxergar, hein? O cara quando escreve... Eliane Cunha, grande personagem, entrou ali. Eliane Cunha, essa sabe política, cara. Essa sabe, eu conheço há muito tempo. Sabe criar partido, sabe fazer conta de proporcional. Sabe fazer nominata bem. Sabe fazer nominata. Já foi candidata uma vez, eu acho que é governador. Pena que não continuou nessa trajetória. Né? Um grande quadro. Mas o que acontece é o seguinte, aproveitando a Eliane, né? Hoje, com uma forma de fazer política, essa novidade... Desculpa, você, afinal, você acha que é melhor eu ficar com esses meus óculos lá do terreirão ou eu tiro? Não, com esses óculos do terreirão, a gente pode fazer o seguinte, eu faço campanha na Zona Sul do Rio, você faz... Não, mas eu tô falando assim, para aqui para live, o que você acha? Tá ótimo, tá maravilhoso. Tá. Você virou um intelectual. Então tá aqui para as minhas filhas também. Dora, tá melhor com óculos ou não? É melhor com óculos. Com óculos? Com óculos, disparado. Até porque você, como é um jovem, você fica um pouco mais velho, o nego não vai fazer pesquisa nem campanha com um cara jovem. Não existe verdade, isso. Verdade. Mas diga lá. Tá, vamos lá, mas é o que eu estava falando, o seguinte, com essa forma nova de fazer política, sem muito dinheiro e tal, passa a ter a oportunidade das pessoas que são mais honestas, que fazem a coisa melhor e tal, a Eliane é uma delas. E é uma pessoa que vale a pena a gente conhecer. Mas o nosso papo hoje, né, já um pouco atrasado, é a questão da última pesquisa que saiu. Um pouco atrasado porque a gente está correndo atrás, né, Mário? Trabalhando a beça e tal. Temos aí uma série de coisas. O Mário está muito dedicado a fazer pesquisa qualitativa, muita gente... Ainda existe candidato que acha que pode sair candidato sem fazer pesquisa, né? Sem avaliar. Incrível, né? É igual você entrar num centro cirúrgico na emergência. Pode dar certo ou não, mas se você tiver tempo para fazer os exames todos e tal, muito melhor, né? Você faz os exames, sabe se é diabético, não é diabético e tal. Tem alguém para ler os exames, né? Dar o diagnóstico. Fazer o diagnóstico e tal. Uma campanha sem pesquisa é no escuro. É no escuro. É o achismo imperando, né? É todo mundo falando, dando opinião sobre tudo. E é o que você diz no seu livro, e que eu sempre tenho dito por aí, não tem mais espaço para o achismo, né? Quer dizer, eu acho que a gente tem que trabalhar muito com uma questão fundamental na análise técnica. Mas o nosso assunto principal, porque daqui a pouco a nossa direção ali do programa vai cortar o nosso tempo, a gente já recebeu uma crítica contundente que a gente fala muito. Uma crítica feroz. Feroz. A gente podia... Ferocíssima. Ferocíssima. E você sabe que quando a direção critica, corta a nossa remuneração. Isso aí, as pessoas não sabem disso. Fiquei chateado que o meu cachê foi bem diminuído na semana passada. Semana passada foi bravo. Faltou leite ali nas crianças. Nas crianças. Mas, enfim, a pesquisa. Vamos lá. A gente viu a publicação de uma pesquisa, saiu esse final de semana, o Globo publicou a pesquisa da Datafolha, com intenção de votos no Rio de Janeiro. Vieram juntos outras informações, né, o nível de rejeição do Crivella, etc. Mas eu quero ver se a gente se detém agora a análise do que está acontecendo com a campanha do Rio de Janeiro. Primeiro você, Mário. Bom, fiquei bastante surpreso com a pesquisa, em relação especialmente ao pelotão de baixo, né, digamos assim. Outro dia, acho que foi ontem, meu amigo Abel Lumer me deu uma indireta falando sobre, porque os futurólogos, né, que fazem previsões mal feitas, porque eu tinha dito, imagino, que eu tinha dito que no pelotão de cima, na minha visão, tá,
o Eduardo Paes e o Marcelo Freixo e o Crivella não brigam por essa prefeitura. Eu tenho a seguinte tese. Eu acho que o Eduardo Paes e o Freixo, eles já bateram no teto. Próximo do teto, vão subir cada um 4 pontos para cima e vão ficar nessa linha de margem de erro. Eu não sei exatamente qual foi essa amostragem, mas está aqui. 872 pessoas, que é uma amostragem bem abaixo do que deveria ter sido feita, né? Para uma cidade como o Rio de Janeiro. Mas basicamente, eu acho que o Eduardo Paes, debaixo dele, tem alguns candidatos que têm um perfil próximo dele e não tem o desgaste dele. E esses candidatos eles não estão oficialmente colocados, não deram entrevista, não estão na TV, não estão em pré-campanha como o Eduardo aparece o tempo todo, está num bar, mostra aquele carioquismo dele, né? Então esse número 22 é um número consolidado, mas não é um número firme, né? O cara vê entre todos esses aqui, entre os que ele lembra, né? Entre os que ele sabe que são candidatos, lembram imediatamente o Eduardo Paes pelo bom mandato que ele fez, né? Mais o primeiro que o segundo, à frente da prefeitura. Porém, eu fiquei muito surpreso com o resultado do Bandeira, Eduardo Bandeira de Mello, que foi presidente do Flamengo, e da Marta Rocha. Eu acho que uma partida como a da Marta Rocha de 7 pontos e outra partida do Eduardo Bandeira de Mello de 6 pontos, eu acho que são partidas muito vistosas para essa campanha, né? Eu acho que certamente o Bandeira vai tirar o voto do Eduardo Paes com a candidatura dele colocada, a Marta Rocha vai tirar o voto do Eduardo Paes também, e a gente não pode esquecer que o governador Wilson Witzel lançará um candidato e o Bolsonaro pode ser que venha lançar um candidato também. Certamente. Então, esses dois que ainda não lançaram os candidatos oficialmente são candidatos competitivos que vão tirar voto do Eduardo Paes também. Então, o Eduardo Paes, com todo esse desgaste de denúncias, né, que sempre, periodicamente acontecem, e baseado nas pesquisas qualitativas, já que tem rodado muito pelo estado do Rio de Janeiro inteiro, cabo a rabo fazendo qualitativo. E eu acho que 2020 é o ano da consolidação da renovação. A gente vem em um processo de renovação desde 2012, mas eu acho que agora 2020 é o último eliminar, né? Elimina, tira esse, não, esse de novo não, de novo não. Eu sinto isso em cada cidade que eu passo e eu acho que na cidade do Rio de Janeiro não será diferente. Ainda não fiz quali no Rio, a gente está próximo de fazer, ainda não fiz, mas eu considero que esse número do Paes e do Freixo são números óbvios, né? O Freixo tem esse número, sempre teve. Eles crescerão se enfrentarem ou se um enfrentar o outro no segundo turno, né? Ou se o Eduardo Paes enfrentar um outro candidato no segundo turno, mas nesse momento eles estão muito próximos do teto. E em estando próximo do teto, eu acho muito difícil que eles não desidratem, falo mais do Eduardo Paes, que ele não desidrate a partir do momento que se instalar, se colocar essas candidaturas da Marta, do Eduardo e dos candidatos do Bolsonaro. Sobre isso eu queria fazer uma observação. Eu trato com estratégia, e estratégia a pesquisa ela é um elemento importante, mas não só fundamental, importante no traçado da estratégia. E o estrategista ele olha o momento, olha para frente, mas olha também para trás. E aí é uma consideração que eu quero fazer. Eu gosto de olhar para trás, eu vou olhar os últimos resultados. Na eleição passada, e aí é uma consideração sobre o Eduardo especificamente, na eleição passada para governador, o Eduardo foi o mais votado no segundo turno no Rio de Janeiro, 51%, na frente alguns pontos do Witzel. Isso pode levar as pessoas a considerarem, a gente mesmo pode considerar o seguinte: sem sombra de dúvida, o Eduardo está muito bem na capital. Só que a eleição é uma eleição de 2 turnos. Então vamos considerar o que houve entre o primeiro turno e o segundo turno para a campanha de governador na capital, no Rio de Janeiro, pegando o resultado do Rio de Janeiro. No primeiro turno para governador na capital, Eduardo Paes teve 700 e poucos mil votos.
Ele cresceu do primeiro para o segundo turno, ele cresceu mais de 800 mil votos para poder ser o primeiro lugar no Rio de Janeiro. O Witzel cresceu bem menos para o segundo turno. Mas quando você soma os votos de todos aqueles candidatos que ficaram no primeiro turno e que tinham o perfil do Eduardo, aquela soma, eu não tenho aqui exatamente, mas o trabalho que a gente fez, aquela soma chega aí perto de 500 mil votos. Ou seja, ainda falta saber da onde vieram 300 e tantos mil votos para que o Eduardo chegasse no segundo turno campeão no Rio de Janeiro. Esses votos vieram da esquerda. Tem muita possibilidade no enfrentamento de um cara radical, de direita, extremamente vinculado ao Jair Bolsonaro naquele momento. Então eu acredito que nesse somatório o Eduardo levou para o segundo turno o voto daqueles que foram candidatos com o mesmo perfil, é o que você mais ou menos está chamando a atenção. Ele, a partir do momento que ele vai para o segundo turno, ele leva esses votos, mas levou o voto também da rejeição que a esquerda tinha com relação ao Witzel. Nessa eleição de prefeito, esse fenômeno se repetirá? Quer dizer, se os eleitores do Eduardo tiverem opção no primeiro turno, muitos votos dele migrarão para essas opções? Há possibilidade, sim, há possibilidade. Se a gente tiver segundo turno, no segundo turno, se a esquerda tiver, os votos vão para onde? Né? Então hoje o Eduardo com 20 e poucos % de intenção de voto, ele não está totalmente consolidado, pode ganhar a eleição. A pesquisa é um retrato daquela situação ali. Mas quem traça a estratégia tem que olhar para trás, olhar esses dados para trás. Tem gente que não entrou no par ainda. Eu pergunto o seguinte, tem partidos aí que ainda não se apresentaram. Na relação de partidos, você tem, por exemplo, o PSD, que disputou a eleição passada para prefeito com o Índio. O PSD tem lá, a gente está vendo pelo movimento, tem lá o Messina e tem lá o Hugo Leal disputando esse espaço. Quem será o candidato do PSD? Então o quadro ainda é muito... Nós temos também o PSDB aqui, PSDB que está também indefinido em relação a quem será o candidato. Pode ser a Marina Ribas, pode ser o Bebiano, pode ser um outro. Não é uma candidata colocada. Tanto não é que ela não pontuou nessa pesquisa. Ainda não está sendo tão apresentada como uma pré-candidata. E aí vem Marcelo Calheiro pela cidadania e tal. Então, a eleição, esse resultado, ele entusiasma alguns, mas para nós, profissionais desse ramo, serve muito para uma análise do que fazer nessa campanha. O que chama a atenção também, não pela surpresa, e para nós não foi surpreendente, eu acho que para você também não, mas o que chama a atenção é a posição do Marcelo Crivella. Chama muito a atenção. Muito. Há um desgaste enorme. A prefeitura, pelo que se vê, pelo que se sabe, não tem fôlego. A prefeitura não tem fôlego para reverter esse resultado, quer dizer, a máquina poderia reverter esse 8, não tem fôlego para isso. E aí eu sou cada vez mais obrigado a acreditar naquilo que você, Mário, já fala há um tempão. Você sempre falou, o Crivella, mesmo prefeito, ele vai chegar em quinto ou em sexto lugar. É isso aí. É isso que eu acredito desde sempre, porque o Crivella ele está nesse momento totalmente isolado, ele não tem o apoio da população, ele não tem partido. O partido dele 70 e tantos % de rejeição. Uma rejeição gigante, sem fôlego no caixa, sem fôlego, aquele fôlego que o prefeito usa na reta final, no ano que ele precisa, no ano da eleição, de fazer obra, entregar várias obras do Rio na cidade estão paradas, um desgaste enorme, desgaste com a imprensa, um desgaste que assim, eu vejo como um desgaste desnecessário, independentemente do julgamento de valor sobre a cobertura de jornal XYZ, mas um desgaste desnecessário que poderia ser resolvido conversa, mas eu vejo assim como esse número 8 para um cara que está na cadeira, certamente o Crivella aí, se seguir o rumo, esse caminho, esse fluxo desse rio aí,
ele vai terminar a campanha numa tristeza muito próxima da tristeza que teve o Geraldo Alckmin a presidência É bem do ano possível. passado. E é lamentável, cara. Eu gosto, até tenho alguma assim por ele pessoalmente, mas porque ele, quando começou, né, as medidas que ele vinha tomando prometiam uma situação diferente. Vamos lembrar um pouco. Crivella, quando assumiu a prefeitura, ele trouxe o número de secretarias de quase 30 ou 30 para 12. E trouxe mesmo, não foi uma coisa invenção de pegar uma secretaria, criar uma subsecretaria que era... Não, ele criou 12 secretarias, levou isso a ferro e fogo, refez toda a estrutura de pessoal da prefeitura, exonerou um monte de gente, acabou com aquela história de o sujeito ficar no cargo para incorporar. Ele entrou com gás, né? Ele entrou com gás, entrou forte, entrou determinado a mostrar austeridade, mostrou e já entrou com algum grau de rejeição, mas mostrando o seguinte: vocês estão enganados. A ideia que todo mundo tinha é que o Crivella chegasse na prefeitura, fosse equipar a prefeitura com o pessoal da Universal. Ele não fez isso na entrada, ele foi muito bem na entrada, errando um pouco na comunicação, mas muito menos do que errou depois. Ele conseguiu uma vantagem enorme também ainda no início do governo, que foi a questão do aumento do IPTU, conseguiu com uma pressão grande na Câmara Municipal, sem fazer muitos acordos, é preciso que se diga, a gente acompanhou de perto. Então tudo caminhava no sentido dele dar certo ali, dele caminhar daquela maneira. Aí a gente vê uma guinada enorme dele no governo. Muita gente atribui isso ao resultado ruim do filho dele, que ele achou o seguinte: pô, se eu estou fazendo tudo isso, está dando errado, estou perdendo a eleição, por que eu vou continuar fazendo dessa forma? Um erro grande, porque o processo administrativo que ele vinha desenvolvendo precisava de tempo. Muitas escolhas erradas também, né, Jacques? Muitas escolhas erradas. Depois saiu para o loteamento completo das secretarias, findou ficando refém da Câmara num processo de impeachment e errando estupidamente na comunicação. E aí vem uma informação... Um marketing, uma rede social pavorosa. Pavorosa, mas aí vem uma informação interessante para quem conhece o Crivella mesmo à distância. Crivella sempre foi um sujeito irônico, em alguns momentos debochado, uma figura que às vezes é difícil de enfrentar num debate, porque ele tem um pouco do Brizola naquela coisa de ironia, né, não sei o que e tal, de criar apelido para as pessoas. Ele é bom nisso. Ele está vivendo hoje uma angústia tão grande que ele está se tornando raivoso. A imagem dele está pesada. Está pesada. Ele está se tornando... E tanto mais ele se torna raivoso, mais a imagem vai ficando negativa. Ele está perdendo o elan. Né? Ele chegou outro dia ao ponto de botar uma turma na escadaria, na prefeitura, e começou a gritar canalhas, 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 querendo repetir um pouco o que ele acha que é o Jair Bolsonaro. Mas enfim, para o Rio de Janeiro é muito ruim. O Rio de Janeiro já viveu esse aspecto com o Saturnino. É muito ruim. Só falta ele decretar a falência da prefeitura para ficar igual ao Saturnino. Eu me lembro daquela campanha de 85, quando tivemos muitos candidatos, houve uma divisão enorme, 14 candidatos a prefeito. O Medina, o Rubem Medina, era candidato a prefeito, né? Foi o segundo mais votado. O Saturnino ganhou a eleição. E naquela época eu me lembro que o discurso do Rubem e de outros candidatos, mas principalmente do Rubem, era muito sinalizando o seguinte: cara, ou resolve essa questão administrativa ou vai falir o Rio. E aí o Saturnino teve depois a posição de chegar e dizer: olha, quebrou, faliu, não tem mais jeito. Tal. A gente tem algumas perguntas aí. Vamos lá. O André Santana Petinha botou assim: Jackson, você acha mesmo que o eleitor conservador votará no país? Pode votar, porque já votou em algumas outras horas, em alguns outros momentos. Só repete Pode votar. A pergunta, porque talvez esteja embaixo. André Santana Petinha. O Petinha me pergunta, e a gente tem até conversado pelo Facebook, né, ele com algumas posições que eu respeito, mas ele pergunta se o Eduardo Paes teria o voto conservador. Já teve, sempre teve. Essa estrutura do PMDB sempre teve o voto conservador.
Se me perguntar sobre o voto dos evangélicos, está na pesquisa que, curiosamente, o Eduardo está com mais votos de evangélicos, se eu me lembro, na pesquisa, do que o próprio Crivella. Mas vamos parar um pouquinho para pensar no que representa isso, esse negócio de conservador, né? A gente vê, pela análise das eleições no Brasil, não, nacional, nos estados e tudo, a gente vê um comportamento muito comum à população brasileira. Então, alguns vinculam a questão dos evangélicos, mas o que importa é não falar de ideologia. O eleitor brasileiro está muito hoje conservador nos costumes, né? Está votando assim há muito tempo. Você se lembra a confusão que a Dilma arrumou com o negócio do aborto? Teve que voltar atrás, botar os pastores com ela e tal. Está muito conservador nos costumes. Na segurança pública, curiosamente, também formado por um grande número de evangélicos, a população está apostando na violência como instrumento de combate à criminalidade. E é isso que levou o Witzel a ter um discurso forte de eleição, aquela história de atirar na cabecinha e tal. E na questão econômica, muito liberal, né? Quer dizer, muito no apoio da privatização e da questão das empresas. Agora, e aí, respondendo a pergunta em final, eu diria o seguinte: os votos conservadores serão do Crivella, que é mais ou menos o que eu acho que ele quer saber, ou se o Eduardo terá os votos conservadores. O voto conservador sempre teve lá com o PMDB, sempre teve com o Eduardo, sempre teve com o César, sempre teve com o Sérgio. O voto conservador sempre teve ali. Agora, se perguntar se os votos dos evangélicos estará com o Eduardo, a pesquisa diz que sim. Eu diria o seguinte, já que só para complementar isso que você falou, a gente tem que lembrar que se o Bolsonaro lançar um candidato, ele puxa, né, para esse candidato todo o conservadorismo que existe na cidade do Rio de Janeiro. Então, pode desidratar os conservadores que estão com o Eduardo Paes. Se o Bolsonaro falar assim, o Jackson é meu candidato aqui no Rio de Janeiro, é com ele. Você pode ser o potencial prefeito. O Bolsonaro é um cabo eleitoral, ainda é um cabo eleitoral muito forte, e não duvide que ano que vem ele possa repetir esse dedinho, né? Ó, você é meu candidato e o cara vai, você é meu candidato e o cara vai, você é meu candidato e o cara vai. Antes de entrar na questão do... Tem uma pergunta para você. Ah, tá. É porque eu tenho duas questões aqui que eu queria te perguntar. O Zé Henrique Alves perguntou: Mário, o que você acha do Ottoni de Paula? O Ottoni de Paula é engraçado que eu conheço o pai do Ottoni de Paula. O pai do Ottoni de Paula foi vereador com o meu pai no antigo PDC. O Ottoni de Paula, ele se destacou muito na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, com discursos veementes, um cara muito feroz, né? Um defensor do conservadorismo. Esse cara, ele pode vir a ser apesar dele, ele é bolsonarista, mas ele tem um embate com o Witzel. Ele é do partido Witzel, é do PSC, do partido Witzel. Se elegeu deputado federal, muito forte, muito influente entre os evangélicos, inclusive. O pai dele era pastor, se eu não me engano. Eu não sei, não tenho certeza se ele é, mas acho que sim. E ele pode ser um candidato de algum partido, de alguma frente. Ele pode ser um candidato, sim, competitivo. Ele me lembra muito, sabe, aqui o Cabo Daciolo. Ele me lembra muito, só que ele é mais preparado, mais inteligente, mais astuto. Não é um candidato a se considerar, não. Acho que não ganha, mas é um candidato que vai, pelo menos, encher o saco dos outros. Agora, o que eu queria chamar a atenção aqui, o Jackson, são duas coisas. Uma é, se você observar esses números aqui, porque eu acho que assim, você concorda comigo, tenho certeza, uma pesquisa quantitativa há 10 meses da eleição hoje não significa absolutamente nada, né? Tem uma estratégia. Rasgar papel, né? E rasgar dinheiro. Mas serve para fazer o que a gente está fazendo, comentar, bater papo, achar tempo. Exatamente. Então, assim, mas se a gente for olhar esses números aqui, a gente vai ver que a esquerda, o Molon com 2, a Benedita com 4, o Freixo com 18, 4, 22, 24, né? Esquerda configurada aqui com 24.
Aí você olha, o Eduardo Paz com 22, o Crivella com 8,30, Marta Rocha 37, 43 com o Eduardo Bandeira de Mello, e mais 2 Rodrigo Amorim 45, mais o Fred Luiz 46. A gente vê que o agrupamento, o perfil do eleitor no Rio de Janeiro continua mais centro-direita do que esquerda. E isso aí, embora a gente esteja longe da eleição, isso dá um cheiro do que pode vir a eleição, ou seja, uma eleição com um eleitorado querendo de novo um candidato de centro-direita. Essa é a primeira observação que eu queria que depois você comentasse. A outra coisa, a entrada do Bandeira de Mello atrapalhou muito a ascensão do Fred Luiz, do Novo, né? Fred Luiz que estava se apresentando como gestor do Flamengo, o Bandeira de Mello entrou no circuito, que era hierarquicamente maior do que o Fred, né? Ele era o presidente do Flamengo, o Fred era o CEO do Flamengo. Então, esse eleitorado que admirava essa gestão do Flamengo, que levou o Flamengo aos dias de hoje, identifica no Bandeira e não no Fred esse cara da administração. Então, essa partida do Fred vai ficar muito prejudicada. E a gente já conversou isso várias vezes, né? Que ele deveria abraçar os princípios do Partido Novo, que é um partido único no Brasil, mas ele não fez, né? Até agora ele não foi por essa linha. Eu queria que você comentasse essas duas coisas. Eu vou mais ou menos por esse caminho. A questão do centro, né? Apesar de uma eleição muito radicalizada, as eleições do Rio de Janeiro, elas têm sido, aí tem um dado importante para a gente considerar, têm sido eleições de rejeição, né? Elas têm sido marcadas por esse processo, né? A eleição para a prefeitura passada foi uma eleição de rejeição. Crivella ganhou em razão da rejeição do Freixo, né? Crivella, que tinha uma rejeição grande, tinha uma rejeição menor, que a do Freixo, que andou ganhando pela rejeição. Há muito tempo a gente não tem ainda o prazer de escolher o melhor, mas sempre o menos pior. O que a gente novamente pode caminhar, se não houver novidade, a gente pode caminhar por essa estrada. E numa situação de uma eleição com muita rejeição, e onde você é obrigado a votar no menos pior do que no melhor, a tendência de crescimento de votos brancos, nulo e abstenção é muito grande, né? Isso também se identifica. Eu também acredito, como você, que hoje a sinalização é para o voto mais de centro, né? As radicalizações, porque elas vão se anulando, né? O Freixo é um candidato muito forte, né? Pode não ser candidato para ganhar a eleição de prefeito do Rio, mas é um candidato muito forte. É um candidato forte no Rio e é um candidato forte no Niterói, onde o PSOL, na eleição passada, fez bonito e vem fazendo, tem candidato forte lá. Serafim. Né? No Rio de Janeiro, ele é um candidato forte, então ele leva uma grande onda para o lado dele. Na outra ponta, acreditando nisso, na questão do Bolsonaro e tal, da radicalização à direita, como eles chamam, também vai levar uma grande massa. Eles se enfrentando, pode ser que você tenha um caminho ali pelo centro. Falando um pouco sobre partidos, aí, especificamente sobre o Novo, e aí aproveitando o seu comentário, o Flamengo, que hoje venceu 3-1. Sei que fazia mais, não aguento mais E o torcer. Flamengo tem um negócio assim, que o Flamengo deixou os caras fazerem o primeiro gol, né? Exatamente para depois dizer que ele é grandioso, aquelas coisas todas e tal. A gente tem que aturar essas coisas, né? Não tem jeito, não tem como. A gente achou que esse troço tinha morrido no passado. Mas, enfim, voltando às coisas sérias, porque o Flamengo não é coisa séria, a questão é, a marca do Flamengo, de gestão competente, né, está representada ali pelo Bandeira de Mello. Então, ele vai levar esse discurso. Mas o que vai agregar voto ali são os flamenguistas, que não estão muito lá preocupados com a questão da gestão ser competente ou não. Quem poderia levar um pouco essa placa é quem é desconhecido. Eu assim, gente, vocês não me conhecem, mas eu lá no Flamengo eu fiz isso. Então, se eu fiz lá, vou fazer aqui igual. Bandeira não tem esse problema. Bandeira leva essa marca. Ao Fred Luiz, né, ele tem um atributo forte que é o partido dele.
Eu acredito até que esse 1% que apareceu na pesquisa nem seja dele. Eu acho que quando você faz a cartela e distribui, o cara olha assim, o candidato novo. Entendeu? Esse 1% pode ter a ver com o novo. Esse é um atributo forte, importante. Aí comentando um pouco de campanha, né, e estou à vontade, porque eu já disse isso, inclusive a ele, acho que é um equívoco de campanha você ter um candidato, né, um partido altamente qualificado e levar o partido a reboque. Você não tem que levar o partido a reboque, né? Quer dizer, muita gente vai votar no novo e quando descobrir que o novo tem um candidato bom, ele é bom, ele não é ruim, ele é um cara qualificado. Quando o cara sujeito olhar e diz assim, pô, tem esse cara no novo, eu vou no novo. Isso. Ele está errando na campanha, mas é uma questão, ou ele pode consertar ou pode não acreditar nisso. E a gente pode estar errado também. O Renato Borges perguntou, o Roberto Medina não seria um excelente prefeito? Seria um excelente prefeito, o Roberto, o Rubem, né? Muita gente insistiu nisso, mas o Roberto foge disso como o diabo da cruz. Né? Toda vez que se fala nisso, o Roberto sai fora desesperadamente desse troço. O Roberto ele dá uma contribuição grande ao Rio. Vocês se lembram, quem é mais velho, se lembra com muito mais força, que o Roberto recebeu do Rio de Janeiro todas as afrontas, ele, a família, receberam todas as afrontas para sair daqui. É aquela coisa assim, cara, vai embora, some daqui. Ser inimigo do governo. E, no entanto, ele, pela paixão dele, né, como aquela mulher que você é apaixonado por ela, ou aquele cara que você é apaixonado por ele, perseverou, e que faz toda a maldade e tal, e você vai ficando. O Roberto e a família Medina, o Rubem, foram muito assim, até sequestro o cara recebeu. No primeiro Rock in Rio, a molecagem que foi feita com ele, né, pelo PDT, seria um grande nome. Vamos responder logo para não deixar... Seria um grande nome, pena que ele não entre nessa questão, pena que o Rubem tenha abandonado a política, que foi um quadro qualificadíssimo, é um sujeito que chegou a 9 mandatos de deputado federal, mas se tivesse nesse páreo aí, meu Deus do céu, seria um negócio impressionante. Você sabe, Jackson, uma coisa curiosa de falar, que eu estive ontem em Vassouras e estive também em Miguel Pereira, encontrei lá o prefeito de Miguel... Emagreceu, hein, mano? Tá achando? O prefeito, eu vi pensei que era eu, pô. Não, você não, você continua... Tô na dieta da proteína. Então eu sou obrigado a dizer que você emagreceu. Pelo amor de Deus. Mas eu recebi a foto do prefeito lá. Emagreceu. Ele emagreceu, deve ter feito alguma coisa, uma cirurgia, alguma coisa. Não, ele emagreceu. O cara trabalha muito, né? É um sujeito competente. Esse cara, a gente fez uma qualitativa lá e quantitativa também, e um cara, de fato, é um fenômeno. Né? Talvez seja um fenômeno no Brasil, talvez seja o prefeito de maior aprovação popular do Brasil. As coisas que ele tem feito, a saúde, o cara deu jeito no hospital que estava totalmente abandonado, tem várias coisas que ele fez lá. E você sabe que, vendo isso, o governador do Rio aventou a possibilidade de convidá-lo para ser candidato a prefeito no Rio. O Rio talvez, né? Enfim, não vou falar não. Aí ele falou, bom, mas eu sou de Miguel Pereira, como é que eu vou sair pular assim pro Rio? Rapaz, falando em Miguel Pereira, o cara agora me perguntou sobre o Medina. Os Medinas tinham um braço muito forte em Miguel Pereira. O seu Medina, o Amaral Medina, construiu lá um museu. É um negócio fantástico. E tem uma história da política. Tem 1, 2, 3, 4 câmeras. E a Eliane falou que o vídeo está sem som. Esse aqui que está sem som? Foi no início. Esse já foi. É o do Facebook mesmo. Eliane deve estar nos ouvindo, né? Ainda. Ela não deve ter escutado você nos elogios lá iniciais que vocês fizeram a ela. Os elogios são merecidos. O que eu estava dizendo... Depois a gente vai ter que mandar, tá vendo? Estou sempre salvando aqui. Sempre salvando. A Eliane, volta a te dizer. Conheci na campanha da Denise. Conheci na campanha da Denise Frossard. Ela nos ajudou muito. Ela foi candidata, a Eliane. É uma pessoa que leva a política com muita seriedade, gosta de fazer política. Ela no comando, na direção de um partido, na condução de um partido, ela ajuda muito porque ela conhece as questões de eleição proporcional muito, sabe fazer as contas corretamente e tem um discurso muito forte. Quadros qualificados como a Eliane, que a gente tem muitos, tiveram poucas oportunidades de mandato na política pelo jeito que a política era feita.
uma maçaroca de dinheiro, gente atropelando todo mundo. Hoje, com esse quadro, financiamento público, sem entrada de dinheiro de grandes empresas, com a justiça batendo duro, né? A questão do combate à corrupção, gente como Eliane deveria tentar mandato, e tem muitas chances de fazer um bom trabalho. Mas eu acho que o som já voltou para ela. Né? Voltou o som? Já tinha voltado, foi só um Tá. Mas eu acho que já voltou, o Mário fica preocupado. Porque o Mário sem voz é um perigo. Gente, Já ali falando do horário. Tá na hora de entender. Ô Mas Jackson, tá tão boa a eu situação. com voz já é ruim, imagine sem voz. Aqui. Quer aparecer? Mas eu vou contar aqui. Eu quero. Meu bem, essa aqui, ô Jackson, amanhã. Essa é a sua filha. Vem cá aqui pelo meio, no meio. Essa aqui amanhã a gente vai gravar aquele filme da Lab Pop. Pô, Ela é a estrela do filme. é ali então, porque aqui tá Pra revoltado. esse lado. Olha ali, Dorinha. Tá preparado pro filme amanhã? Não. Não? A gente já passou todas as falas, Dora. Vocês já perceberam que Dá a um empresa beijo, do dá um Mário, beijo nela. a empresa do Empresa Mário familiar. é uma empresa familiar e trabalha escravos. Você já viu? Ela é paga em chocolate. Eu sou testemunha disso. Ela não recebe dinheiro, não, ela recebe chocolate. Bem, caminhando para o final, só queria contar uma história, já que você falou de Miguel Pereira. tá com problema aqui. Tá com Sinal problema, fraco. mas deve estar chegando nas pessoas, ou não chega porque está Tá Não, ele desconectado. cai, ele para. Caiu. Nós estamos fora do É ar, a Não, conexão. pode. Ué, No você tá Facebook, desse vocês lado. estão no Instagram. Desse lado. mas nós continuamos no ar em algum lugar. Continuamos aqui, ó. Sim, no seu Instagram, no Instagram No do Instagram Mário. e no meu Então Facebook. continuemos, então, mas só para encerrar, para contar uma história, já que você falou de Miguel Pereira, e aqui falou-se de Medina, de Roberto, de Rubem, eu falei do Rubem, né? Você sabe que o Rubem Medina era um deputado federal, isso tem pouco tempo, essa história é fantástica sobre Miguel Pereira. Ele tinha uma ligação muito forte com Miguel Pereira, falei aqui, o senhor Abraão Medina construiu lá o Museu do Rei da Voz, e etc. E o Rubem, com aquela ligação com o Miguel Pereira, um dia eu chego na sala dele, na Artiplan funcionava ali na Lagoa. Eu chego na sala dele, ele com a cara assim meio surpreso, o Rubem meio surpreso, ele fica assim, né, aquela cara desconfiada. Aí ele virou para mim e disse, cara, aconteceu um negócio aqui que você não vai acreditar. Ele falava assim, fala assim com a mão, né? Você não vai acreditar no que aconteceu agora. Eu vou falar, tu vai achar que é molecagem. Ele usou outro termo. E aí eu disse assim, mas o que é? O Roberto Campos era senador no Mato Grosso. Né? O Roberto Campos me ligou aqui, me falando sobre um galo lá em Miguel Pereira. Pera aí, que negócio de galo? Você não vai acreditar, cara. Aí ele contando, ele disse que atendeu a secretária, né? Na época eu acho que o nome dela era Ângela, passou o telefone para o Rubem e disse assim, deputado, é o senador Roberto Campos, para o senhor. Ele entrou na linha, aí o senador falou com ele, oi deputado, oi Rubem, tudo bem? Ô Rubem, você tem uma ligação muito forte com Miguel Pereira, né? Tenho, me dou muito bem lá. Disse assim, sabe o que é, Rubem? Eu queria a tua ajuda lá com o prefeito. O que o senhor precisa, senador? Rapaz, olha, tem um galo que canta às 4 horas da manhã no meu quintal e ainda defeca no meu quintal. Ele fica no muro do vizinho. E o Rubem disse assim, cara, mas como é que eu vou resolver isso? Né? Ele disse assim, cara, aí ele disse para mim o seguinte, eu não acreditei que era o Roberto. Ele disse assim, alguém está imitando a voz do cara para fazer molecagem. Aí ele pegou e ligou para o senador. Senador, foi o senhor que me ligou agora sobre um galo em Miguel Pereira? Aí o senador disse, você foi, Rubem, eu estou te ligando, estou te pedindo um empréstimo, porque eu preciso resolver esse problema do galo lá em Miguel Pereira. O nome do prefeito na época era o Zenabo. E o Rubem, aí eu já estava na sala, o Rubem ligou para o Zenabo. Ligou para o Zenabo. Prefeito, eu preciso de uma ajuda sua. O senador Roberto Campos tem uma casa aí, Miguel Pereira, onde ele descansa, escreve o livro dele e tal. E tem um galo lá incomodando ele muito. Imagina a reação do prefeito. O prefeito disse assim, aí o prefeito respondeu para o Rubem o seguinte, deputado, o senhor está bem? Está tudo tranquilo? Tudo bem. Eu ficarei melhor se você resolver esse problema do galo. O que fizeram com o galo, eu não sei. Eu sei que o senador encontrou com a gente no corredor lá em Brasília e disse assim, ô Rubem, muito obrigado. Eu nunca mais ouvi o galo cantar.
Mas enfim, vamos terminar, né? Bom. Eu acho que a gente já ocupou o espaço demais, É foi isso. divertido. Foi- Que dia foi que a gente volta aqui, Mário? Você é um cara complicado de horário. Você... Esse é um bom. Segunda eu vou dar uma descansada com as meninas. É, Natal 23, né? Segunda já é 23, né? É. A gente deixa para depois do Natal, então, né? Pode fazer dia 29, né? Acho que é. Não, 30. 30. Não sei 30 a gente vai viajar. Dia 30. Você vai fazer live, alguma coisa? Sim. Mas é Que isso, dia já, que a gente volta? dia 30, né? Já Vocês tem- podem Então, fazer até no Instagram um no outro, participando Juntos. assim, juntos, fica legal. Eu adorei hoje, Jackson. já foi Adorei, muito bom, vamos adorei. continuar fazendo. No dia 23 não tem. Não, Então, gente, bom Natal. Feliz Natal para muito vocês. bom Natal. O espírito do Natal seja revigorante para todas as famílias. Desejo a vocês aí. Agora, o Mário está assumindo o compromisso de estar de volta no dia Dia 30. 30. Se Deus quiser. Nós vamos anotar, porque o Mário é um homem ocupado. Hoje mesmo, para ele chegar aqui no horário para a gente fazer essa live, foi um negócio infernal. Ele estava fechando contrato lá no sul do estado. Zé Henrique falou que E foi ele foi- excelente, hein? Zé Henrique Alves. Olha, e ele foi lá para o sul do estado, como o Mário é desses marqueteiros que levam as coisas a sério, ele não usa helicóptero. Não, É. de jeito nenhum. Também não precisava ir de bicicleta, mas também não foi de bicicleta, ele foi no carro. Gente, bom Natal para vocês. Bom Natal, Até felicidades a para próxima. todos. Estamos aí, né? Vamos trabalhar, Isso aí. né, Jackson? Vamos todo mundo. Um de cada vez. Pronto, agora pode plano B, vai, pula aí, vamos calma aparecer, aí, vamos vocês aparecer. Tchau, Feliz Natal. Tchau. Tchau, Feliz Natal. Tchau. Feliz Natal. Tchau. Tchau.